Um dos maiores mistérios que ficou em aberto com o final de Dollhouse foi a origem da Porta Portal, que foi literalmente a ponte que ligou Luz àquele mundo, que permitiu toda a história de acontecer e foi um grande foco em toda a série, seja quando a Luz queria voltar pra casa ou quando o grupo queria voltar pro Reino Mágico. Mas será que a resposta já tá na série? Será que já conhecemos a pessoa que criou o portal? É nisso que vamos falar no vídeo de hoje, mas chega de enrolação. Oi, meu nome é Kalel e dou as boas-vindas a todo mundo a mais um vídeo do canal. Bora começar pelo que a gente já sabe sobre o portal. Primeiro, não sobre o portal em específico, e sim algo que vimos no diário do Philip e que a Aida já tinha confirmado lá no primeiro episódio da série. Os vazamentos entre os mundos que ocorrem através do sangue de Titã. E isso acaba levando tanto o lixo humano pro mundo bruxo, quanto demônios e outras criaturas pro mundo humano, por exemplo. Agora, sobre o portal mesmo. Ele possui um dos olhos do Titã, mas ao contrário do que muitas pessoas acreditam, eu não acho que aquilo seja de fato o olho perdido do Titã. Tipo, ele mal deve ter meio metro de diâmetro, que é meio pequeno pra uma criatura de quilômetros de altura. Então acredito que aquilo seja mais estético mesmo. Também sabemos que o colecionador e com certeza os arquivistas provavelmente têm poderes interdimensionais, já que foi ele, ou os arquivistas talvez, que criaram um novo portal, que aliás, ficava no mesmo lugar da primeira, na casa dos irmãos Witchbane. E sim, aquele barraco tem uns 400 anos, pra quem não sabia, aquela era a cabana deles, e isso é outra coisa que sabemos. A porta portal, por algum motivo, estava conectada à casa dos irmãos Witchbane, que reforça ainda mais a conexão entre eles. Mas eu encontrei essa imagem específica que mostra Caleb, irmão do Philip, indo pro exato mesmo arco de pedra do cemitério da velha Gravefield. Eu não sei se essa imagem é verdadeira, eu reassisti o episódio inteiro e não vi ela, mas ela pode ter sido descartada ou muito porrada e eu não reconheci. Mas levando em conta que o Belos foi direto nesse mesmo arco de pedra para abrir o portal, assim que ele conseguiu o sangue de Titã em Thanks to Them, acho que essa imagem tem sim um fundo de verdade, já que ele sabia muito bem o que estava fazendo e não iria desperdiçar o sangue de Titã assim à toa. Também tem um detalhe que pouca gente esquece na série e eu levo como piada: girafas. Como sabemos, elas são uma espécie de demônio que vieram do mundo bruxo, mas diferente dos vazamentos que a Aida disse no primeiro episódio, ela fala que eles expulsaram as girafas. Não foi um vazamento, não foi um acidente, foi um ato deliberado que exigiu um meio para que isso possa acontecer. E eu tenho certeza que as girafas de Dollhouse não existem no mundo humano há apenas 400 anos. Ou seja, isso provavelmente aconteceu antes dos irmãos Witchbane, muito antes. Outra coisa que sabemos é que Luz encontra o diário antigo do Philip, com instruções detalhadas para construir a porta, mas quando ela tenta recriar, ela acaba fracassando. Mais ou menos, mas não atinge seu objetivo principal. O que importa é que, se Philip sabia construir a porta portal, por que ele não fez? Por que ele ficou procurando pela antiga? A resposta é que ele não construiu ela. Aquilo era uma tentativa fracassada de replicar algo que ele já tinha visto, mas que não entendia completamente. Outra coisa é aquela frase da Aida dizendo que eles expulsaram as girafas de Bolinhaios. Isso dá a entender que os bruxos já tinham um meio para transitar entre o mundo humano e o mundo bruxo. A primeira teoria junto que Ida disse no primeiro episódio com o piloto de Dollhouse. Lá vemos que os habitantes das ilhas transitavam entre o mundo bruxo e outros mundos, incluindo o humano. Mas claramente não vemos isso acontecendo na série, porém isso não significa que a ideia foi descartada 100%. Ela pode ter sido reaproveitada de outras formas. Como sabemos, o Lago do Eclipse está atualmente seco, mas e antigamente? Em uma das passagens do diário do Philip, especificamente aquela que ele diz sobre o sangue dos tolos, ele não fala se o Lago do Eclipse já estava seco na época, mas provavelmente não, uma vez que ele comenta que sua viagem foi um sucesso, e provavelmente era através do sangue desse e de outros lagos que os bruxos da época conseguiam fazer portais para outras dimensões. Isso inclusive explica aquela caixa da calamidade que a Aida tem no porão da Casa Coruja. Eu sei que foi só uma referência anfíbia, mas eu vou fingir que é uma herança de família, dane-se. Mas voltando aqui. Com o passar do tempo, o Lago do Eclipse e outros possíveis lagos com sangue de Titã, se é que existiam, acabaram secando. Então o costume de viajar entre dimensões provavelmente foi esquecido juntamente com os portais. Isso explica a Evelyn indo do mundo humano. Ela não foi parar ali por acidente, ela sabia exatamente o que estava fazendo. Tanto é que conseguiu voltar para Boiling Isles e ainda levou um macho para ela. E por isso tinha um frasco com sangue de Titã naquele lugar. Evelyn o deixava ali como uma forma de Caleb viajar para Boiling Isles sempre que ele queria ver ela. Belo, séculos mais tarde, lembrou desse lugar e imaginou que poderia haver um frasco esquecido ali. Não era uma certeza, era um chute com base no padrão que ele viu quando ainda era criança. Mas o que isso tem a ver com a porta portal? Simples, Caleb era um escultor. No fim de Dollhouse, vemos que Hunter se tornou um escultor de palismãs, e aparentemente isso é uma parte importante do processo de criação de um palismã. E se quiser saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo completo sobre, e o link vai estar na descrição. Mas voltando, o que eu quero dizer é, o Caleb criou a porta portal, mais especificamente ele esculpiu ela, talvez até mesmo com algum tipo de madeira mágica de Boiling Isles. E só esse ato de esculpir já foi o suficiente para poder abrir ela e transitar pelos mundos sem precisar de sangue de Titã, como vemos Ida e Luz fazer várias vezes. Então o resto, a parte da magia em si, foi feito pela Evelyn, com certeza usando sangue de Titã no processo de criação, mas não no uso em si. Ter um portal próprio definitivamente é muito melhor do que depender de portais
públicos, vamos dizer assim. É tipo comparar ter um carro e pegar um ônibus. Além disso, provavelmente não era todo mundo que podia usar os portais e nem a todo momento, principalmente quando as reservas de sangue de Titã começaram a acabar. Mas como exatamente o portal funcionava sem uma fonte de magia? Tipo, só precisavam de sangue de Titã para atravessar ele quando ele estava quebrado. Mas antes disso, Luiz usou ele perfeitamente. Bem, lembra o que eu disse sobre aquele paralelo com os palismãs? Então, a porta-portal é um palismã. Tá, não como a gente tá acostumado, mas para pra pensar um pouco. Ela tem magia própria, ela foi esculpida com madeira, ela aparece quando é convocada, ela provavelmente tem uma leve consciência ou algo semelhante, visto que é mostrado o olho dela mexendo no diário do Philip, isso se não considerarmos que aquilo foi só uma ilustração artística e mais. Em uma das passagens do diário, enquanto Belos estudava uma forma de replicar o portal, é mostrado um estudo de um palismã no meio, com anotações e tudo mais. Então provavelmente o portal é um tipo de relíquia mágica muito semelhante aos palismãs. Mas ela não executa feitiços, ela faz apenas um tipo de magia, mas uma muito mais poderosa do que qualquer outro palismã. A viagem interdimensional. Ah, mas a madeira do palistron é azul, então o portal também devia ser azul. Primeiramente, eu não disse que a porta foi feita com madeira de palistron, eu disse que ela foi feita com uma madeira mágica, que provavelmente existe em Bolinhaios além do palistron. E segundamente, o Albert tem as mesmas cores do portal, e ele é feito de madeira de palistron, então a porta ainda pode ser feita de palistron tranquilamente. Mas o que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois que o Caleb morreu? Como que a porta foi parar naquele lugar que a Ada encontrou? A resposta pra tudo isso não foi revelado na série, mas a gente pode deduzir facilmente o que provavelmente aconteceu. Evelyn fez de tudo pro Philip não conseguir o portal de volta. Pensem comigo. Philip veio de um lugar onde caçar bruxas era uma forte parte da cultura das famílias onde ele morava. O que vocês acham que iria acontecer se ele conseguisse o portal? Simples, uma possível guerra entre humanos e bruxas. Humanos invadindo o reino mágico, queimando bruxas e destruindo cidades. As bruxas teriam magia do seu lado, mas os humanos daquela época provavelmente já tinham armas de fogo. Além do fato de que seria questão de tempo até eles descobrirem os glifos de Bolinhaios. Então, de alguma forma, talvez durante uma briga com Philip, talvez durante uma fuga dele, Evelyn acabou escondendo ou mesmo perdendo o portal. E algo aconteceu durante isso, ou durante os próximos 400 anos, que acabou danificando ele parcialmente. E literalmente séculos mais tarde foi encontrado pela Ida, que conseguiu consertar ele, provavelmente com madeira de palistron também ou outra madeira mágica. Agora sobre o portal do epílogo, aquele feito pelo colecionador ou arquivistas, ainda não sabemos. Aqui a teoria se divide em duas. A primeira é que nem o colecionador nem os arquivistas conseguem fazer viagens interdimensionais, não importa quão poderosos eles sejam, uma vez que a série deixou bem explícito que os titãs são mais fortes que eles. Então provavelmente o colecionador ou os arquivistas usaram o sangue do King pra fazer aquela nova porta, mas ainda facilitaram muito a criação dela. E a segunda parte, que diz que os arquivistas / colecionador criaram aquela porta, o que, se for verdade, pode significar que eles não são seres cósmicos daquele universo, e sim seres interdimensionais que vieram de outro universo. Talvez além disso? Talvez de um universo original? Talvez do vazio entre os universos? Talvez, muitos talvez. Talvezes, como é o plural de talvez? Enfim, o que importa é que isso é assunto pra outro vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui nesse vídeo. Se ficou, me diz o que você acha dessas teorias aqui nos comentários. Pode me falar as suas também. Mas deixa o like e se inscreve no canal porque isso me ajuda muito. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por me ouvir, mas por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.